Boa tarde, gente. Eu sou aqui do diretor acadêmico da medicina e vim trazer algumas reflexões pontuais acerca do contexto que a gente vive aqui, mais especificamente da medicina. Enfim, e só falando um pouco, da medicina, senti um pouco a fala tanto do diretor da nossa escola quanto do Tarcísio para falar um pouco do ambiente do hospital, assim, porque a gente precisava dessas falas. Nós temos presença de poucos estudantes aqui para estar refletindo os componentes do nosso espaço, enfim. E nesse sentido, eu senti muita falta dessas pessoas, enfim. Só um minuto. Quanto às condições de ensino aqui no hospital, há algum tempo o colegiado de curso da faculdade do curso de medicina vem discutindo as condições de ensino do Hospital Antônio Pedro, e acho que a gente tinha que trazer essa discussão para cá, porque a gente está alocado aqui nessa discussão, nessa audiência pública no hospital. A gente tem trazido pouco o debate acerca das condições de ensino do hospital, apesar do Máximo ter falado alguma coisa, mas enfim, inclusive pelas demandas políticas que o Armando levantou, trazidas pela reitoria há algum tempo, na questão das vagas de transferência. A gente sofreu uma pressão nesse sentido, para abrir vagas de transferência e gerar dados que trouxessem mais verba para a universidade. A gente não conseguiu refletir de que maneira essas vagas poderiam estar ajudando a universidade, de que maneira, enfim, a gente garantiria a melhoria nas condições de ensino do Hospital Antônio Pedro. Uma das questões específicas da medicina, a gente está aqui convivendo com o hospital, enfim, a gente não tem a Faculdade de Medicina é a única faculdade que não tem uma sede própria. Nós somos 80 alunos semestrais ingressando na faculdade. Nosso currículo está planejado para que a gente haja 4 turmas de 20 alunos, nós não temos salas de aula para isso, enfim, nós estamos alocados tanto no Instituto Biomédico, temos aulas aqui na faculdade e por parte de alguns espaços da biologia. Nós não somos comportados nesses lugares por conta de falta de infraestrutura, tanto nesses locais quanto aqui. Enfim, trazendo um pouco mais da discussão, acho que a gente, em relação ao Instituto Anatômico, que é uma discussão que a gente que vem sendo evidenciada há algum tempo, inclusive por causa dos protestos que a gente viveu. O Instituto Anatômico hoje, para quem não sabe, existe em condições de ser interditado pela Vigilância Sanitária hoje. Enfim, assinala alguns problemas em relação à qualidade de vida do estudante. Nós que estamos lá todos os dias, todos os estudantes da área da saúde, nós cheiramos todos os dias, quase, uma quantidade de formol que está acima da devida, por conta da falta de exaustão, por conta de cubas vazando formol, baratas em cadáveres, enfim. Nós temos uma estrutura de relação institucional muito grave, tanto por conta das obras que foram licenciadas em 2005 não terem sido realizadas por conta da empresa contratada, tanto porque a licitação não cumpria todas as exigências da vigilância sanitária. Em relação a um outro ponto que o professor Armando levantou, acho interessante estar discutindo aqui de que maneira o PDI pode estar desenvolvendo a relação que a gente estabeleceu com a rede. Para o curso de saúde isso é extremamente importante. A gente está pensando isso porque pensar em crescer a universidade na área da saúde é pensar também no nosso relacionamento com o Sistema Único de Niterói, enfim, e o PDI, enquanto organizador da nosso desenvolvimento, enfim, institucional, deveria estar pensando em relação a isso. Só falar um pouco sobre o ambiente do curso de medicina. Para quem não sabe, a realidade dos estudantes de medicina da UF enfim, eu acho que mais de 50% são compostos de estudantes que vêm de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, o que faz com que, nesse período de férias, comprometa muito a nossa participação nos locais. E em relação ao que o Serra falou, eu não acho que a participação e a intervenção de pessoas como o Daniel seja no sentido de denunciar uma armação política, mas uma insensibilidade que a comissão do PDI teve em não considerar esses pontos. E, enfim, e de qualquer maneira, eu acho que essa crítica que a gente está levantando aqui em todos os momentos, da falta de participação dos estudantes e tal, por uma limitação, não por falta de vontade deles, porque a gente está querendo construir, a gente está querendo disputar aqui o espaço. Se a gente queria que essas críticas não fossem levadas para a comissão, de maneira no próximo evento ou na próxima audiência, a gente causar um discurso, que vocês criem um discurso de autodefesa, mas que isso pudesse estar sendo pensado principalmente para a plenária final, que é quando a gente vai estar em aula, e, enfim, a participação do estudante deve ser efetiva. Enfim, eu acho que é mais ou menos nesse ponto que eu queria falar. Deixa eu ver. E, obviamente, assinar alguns pontos como problemas com a biblioteca, tanto em relação a acervo, infraestrutura, grade de horário dos funcionários, porque a biblioteca de medicina atende tanto os graduandos, residentes, pós-graduandos e plantonistas do hospital. Enfim, ela tem que ter, além de um bom acervo, uma grade de horário que viabilize esse estudo. E eu acho que é só isso. Ok, Vinícius, muito obrigado. E pode ter certeza, Vinícius,
que a crítica é muito bem-vinda. A Comissão de Orçamento e Meta reconhece isso, reconhece. Foi muito difícil tomar a decisão entre cumprir um prazo que nós tínhamos que cumprir e fazer nesse período, ou não cumprir o prazo e comprometer toda a distribuição orçamentária da universidade. Mas a gente reconhece a crítica, nada contra, e esse aqui é o espaço para a crítica acontecer mesmo, dentro do clima de fraternidade, que eu acho que a gente pode fazer isso, tá bom? Mas é reconhecida a crítica com relação à oportunidade da realização. Próximo inscrito, Luiz Augusto. Bem, boa tarde. Meu nome é Luiz Augusto, eu sou engenheiro da CAEP. Atualmente estou na função de gerente de engenharia e manutenção. Eu não podia deixar de vir aqui falar porque realmente muitas coisas foram faladas aqui em relação à nossa área. E eu queria dar um olhar técnico dessa parte de manutenção e de obras e dizer que a ferramenta do PDI ela foi muito importante para a gente, no nosso planejamento de 3 anos para cá. Isso aí não tem nenhuma conotação política, é independente de qualquer política. Nós conseguimos crescer e enxergar situações que a gente não enxergava antes. Possibilitou que a gente comprasse ferramentas para manutenção, carro para manutenção, deu uma condição melhor de trabalho para a gente através do infra predial, do infra SDA, que foram contemplados no PDI. Houve a possibilidade de planejar, fazer um planejamento, aí sem recurso do PDI. O que é interessante do PDI, que tem situações que a gente utiliza dentro de metas do PDI, que não precisa de recurso, e sim de recurso de custo fixo da universidade, mas que você tem que cumprir através de metas do PDI, como o nosso programa de manutenção, nosso projeto de manutenção que está em vigor. Ele começou pelo Graguatá, está sendo expandido, vai se expandir para toda a universidade. Então, se você pensar a universidade e programar e enxergar obras, necessidade de obras futuras que deverão ser feitas e alocar recursos nos próximos PDIs de forma organizada. Tá? Uma coisa que vem preocupando muita gente, e todo mundo aqui falou em obras novas e crescimento da universidade, e eu queria aí colocar como uma preocupação do pessoal da manutenção, ligado à manutenção, hoje que eu sou lá, com os cargos em extinção. A manutenção, eletricista, bombeiro, pedreiro, todos esses cargos são cargos em extinção. A universidade está crescendo e ninguém está pensando nessa solução para daqui a 4 anos. São mais 4 anos, fora as pessoas que vão se aposentando nesse meio termo, outras pessoas já estão... perdemos um eletricista, tem um mês que um eletricista nosso morreu, veio a falecer, e nós temos 90 edificações só em Niterói para cuidar, hoje, fora o Hospital Antônio Pedro, só em Niterói, nós temos hoje 120 funcionários na manutenção em atividade. Desses 120 você pode contar mais ou menos com 90 em atividade, porque em condições reais de trabalho seria um funcionário para cada unidade. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 7 pintores em condições de trabalhar. Nós temos um pintor com alergia à tinta na universidade. Parece brincadeira, mas é verdade. Nós temos 14 bombeiros hidráulicos para atender a universidade toda. Então, existe um drama. Quando as pessoas falam, não tem manutenção, não tem isso aqui. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para manter essa universidade. Entendeu? E tem um critério sendo utilizado lá. Tem uma resposta para dar para a comunidade, sim. Nós estamos fazendo alguma coisa. Mas temos que enxergar esse futuro que está muito perto. E esse trabalho que a gente está fazendo vai se perder se a gente não enxergar e discutir dentro da universidade como vai ficar a situação dos cargos de extinção. Entendeu? Então, essa é a preocupação que eu quero passar para dentro do PDI, se posso discutir com a universidade. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Luiz. Próximo, Suelen. Boa tarde a todos e todas. Vou tentar ser breve para não estender mais ainda o debate, né? Em primeiro lugar, só queria falar novamente o que alguns outros companheiros e companheiras já falaram, da questão da participação estudantil, que ainda está pouca, né, devido a vários motivos que já foram colocados. E aí eu vou fomentar e tentar, né, digamos que ajudar no debate para que a gente
os próximos assuntos que estão por vir, o assunto mesmo do Reúne, que a gente tem várias divergências políticas, que eles sejam mais debatidos, mais divulgados e que tente-se, no máximo, trazer os estudantes, a comunidade acadêmica, a sociedade em geral, para esses debates, para que a gente em si possa tomar uma posição e não continuar tratando esses assuntos como assuntos que já são bons por natureza. E aí falar um pouco assim que o nosso coletivo, Nós Não Vamos Pagar Nada, ele tenta participar no máximo de todos os espaços que a universidade tem para debater as questões da própria universidade. Não só das questões das universidades, mas como questões da sociedade também, de verbas, de recursos do MEC e do governo. E com relação à comissão do PDI, a gente, como vocês já levantaram, com a nova gestão do DCE, a gente está dividido em chapas, né? A gente tem uma gestão proporcional, né, entre as chapas, e a gente está com um problema porque nem todas as chapas concordam com o próprio PDI. Então, muitas não participam, outras eu não sei por que não participam. Então, assim, infelizmente, a gente não pode responder por todos os estudantes. A gente responde pelo nosso coletivo e pelos estudantes que a gente pôde representar a partir da eleição, né? E, então, por isso, assim, a falta, às vezes, de representação estudantil em alguns espaços. Mas, mesmo assim, a gente tenta abarcar ao máximo essas participações, né? E uma coisa que eu gostaria de levantar é a questão da paridade, né? Que a gente percebe que a valorização da participação estudantil, às vezes, ela não é efetiva, muito quando a gente pensa na paridade que a gente tem nos fóruns da universidade, nos fóruns, nos conselhos, nas comissões, no qual de tantos professores, 20% são estudantes, né? Não sei direito a maioria das proporções. Mas, então, acho que assim, a gente tem que levantar essa questão, porque se a questão também é falar em respeito, e a gente acha importante a participação dos estudantes, eu não sei se todos acham, mas eu acredito que sim, a gente, então, tem que pensar que a paridade entre os 3 segmentos da universidade é importante para incentivar a participação dos estudantes também, para que eles tenham voz também. Então, eu acho que uma ação prática que a gestão da universidade, que as pessoas da universidade deveriam fazer, é lutar pela paridade, sim, para, então, né, mostrar o nível de respeito e valorização que tem para esse segmento, que é o segmento dos estudantes também. Para tocar mais na questão do PDI, alguém que já me antecedeu já falou que uma questão importante que já foi tocada de problema é a permanência, né, estudantil, né? A permanência na universidade, né, a questão do nível da evasão escolar. Então, acho que o PDI ele deveria, já como ele não é, ele é um dos planos, eu não sei como eu posso dizer, que abarca a questão do orçamento da universidade, né? Então, ele, na minha opinião, ele deveria focar então nessa questão da permanência do estudante na universidade. E, a partir daí, pensar na moradia, pensar nas verbas para a moradia, para o bandejão, para as bolsas e até mesmo para a questão de transporte entre os campos, que também é um dos problemas, ou, a partir das bolsas, resolver esse problema, com alguma forma. Mas, então, ele deveria, na minha opinião, focar nessa permanência do estudante. E uma questão que eu também acho que a gente deveria lutar, não sei se está todo mundo sabendo, na Câmara de Vereadores tem um projeto que é o do passe livre para Niterói. Então, passe livre para os universitários, de pré-vestibulares comunitários também, que abarcariam os alunos que estão nos prédios da UF, né? E meio passe para as universidades particulares. Então, infelizmente, o vereador que estava aqui não pôde continuar. Então, acho que a gente tem que tentar pressionar que os vereadores da nossa Câmara aceitem esse projeto ou coloquem isso em prática, né? Para que a gente, então, resolva já, pelo menos, esse problema do transporte, que já seria um grande avanço. E, para finalizar, só gostaria também já falar da questão aqui da otimização, né? Que já, como a gente não sabe se vai ter mais recursos um dia ou não, então, o que a gente precisa fazer é diminuir os gastos com algumas coisas, otimizar alguns gastos, né? Então, falando da questão, né, como eu sou aluna do curso de turismo, eu sempre esqueço de me apresentar,
A questão da agência modelo, né, que vai ser um modelo de estágio do nosso curso, um modelo no qual os alunos do curso de turismo estarão agenciando as viagens que os professores, os estudantes, os técnicos administrativos realizam aqui na UF, então barateando muito os custos das viagens que eles têm, porque a universidade às vezes compra a partir de uma agência essas passagens, e isso a gente sabe que as agências têm um lucro em cima disso, então a gente cortaria esse lucro dessas agências, o que baratearia esses custos, então otimizaria essa questão. É só isso. Obrigada. Obrigado, Suelen. Próximo, Madureira. Ser bem rápido, até porque eu precisaria fazer essa fala para colocar algumas questões e pontuar algumas questões. Infelizmente a plenária está vazia, as pessoas já foram embora, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas para deixar bem claro. Primeiramente, o coletivo Paga Nada, que é a gestão modular da DCE, ele tem as suas contradições em relação ao PDI. Porque a gente acha, e eu já falei isso em todas as minhas falas, nós defendemos o orçamento participativo. Eu sei que o Manuel vai até sorrir e vai gostar disso, porque ele também é um defensor do orçamento participativo. Nós defendemos o orçamento participativo, discutido com a comunidade, estudantes, servidores, professores, pais dos alunos, para discutir realmente o orçamento que vem para a universidade, aonde deve ser implementado. Isso é democracia. E aí nós temos as nossas contradições ao PDI, mas em nenhum momento o nosso coletivo não deixa de participar dos espaços para disputar a política por dentro. Porque achamos que temos sim críticas. O PDI faz parte da reforma universitária. O PDI tem, na sua verba, custos pagos. Mas nem por isso nós deixamos de participar. E tanto que a nossa participação ela foi tão importante que o ano passado nós conseguimos R$350 mil para a moradia universitária, conseguimos R$100 mil para os acervos da biblioteca, conseguimos R$356 mil para a bolsa, para atividades acadêmicas, viagens acadêmicas. Então, isso foi pela nossa participação e pela nossa disputa. E estamos disputando aqui também, nesse ano, essas verbas, democraticamente. Estamos aqui disputando, colocando as questões. E aí, eu queria pontuar uma questão que o Serra colocou. Na comissão, nós temos 3 estudantes. Os nossos 2 nomes participam do PDI. O Igor foi à reunião, o ano passado o Rafael e o Igor acompanharam, esse ano o Igor está acompanhando. Só que a comissão também é composta pela Chapa 3, e a Chapa 3 até hoje não indicou o nome. Então eu não posso chegar e indicar o nome da Chapa 3. Isso é um problema da Chapa 3. Então, que se cobra aqui da Chapa 3, que indique o nome da Chapa 3 para a comissão do PDI. E para terminar, mesmo, eu acho que a Sueli colocou aí as questões que a gente vai ter que discutir, e aí eu gostaria de colocar um desafio e uma proposta para a mesa. O primeiro desafio que eu quero colocar para a mesa, e a proposta, é que a gente debata na plenária final, que vai discutir isso tudo. Eu proponho, isso vai ser discutido na comissão, com certeza, mas eu proponho que a gente discuta isso no dia 25 de setembro. Dia 25 de setembro, por quê? Porque a gente tirou no encontro anterior, nosso encontro que teve no interior, nós tiramos que dia 25 vai ser o dia de mobilização no interior, onde o interior a gente vai estar paralisando o interior para realmente fazer o debate de interiorização. A gente gostaria que o debate fosse dia 25, lá na reitoria, que vai ser na reitoria com certeza, e que a gente pudesse trazer o estudante do interior e também uma forma da gente começar a construir esse debate com os calouros que estão chegando. Porque muitos estudantes que estão chegando na universidade vão se deparar com as dificuldades na universidade quando entrar. E aí, a gente vai ter 3 semanas, 4 semanas, para debater essa questão do PDI com eles. A gente gostaria, que essa proposta fosse caminhada para a comissão, dia 25 de setembro, às 2 horas, lá no Teatro da Reitoria, que a gente fizesse um grande debate, e aí sim, com a participação dos estudantes, lá nessa última reunião. Obrigado, Madureira. Está colocada a proposta. Eu lembro que a definição de agenda, de data, ela passa por um conjunto complexo de possibilidades, etc, mas de qualquer maneira os representantes levam a proposta na comissão de orçamento, e a comissão de orçamento, com outras propostas ou com outras sugestões, vai escolher uma data, mas eu acho que é válido, com toda certeza. Próximo, Graziele. Olá, boa tarde a todas e todos. Fiquei meio desanimadinha, de todo mundo foi embora, inclusive parte do DCE, que estava aqui desde o início, bravejando, e foi embora também, não ficou até o final.
Eu pontuei algumas propostas que eu prefiro até chamar de bandeiras de luta, né, pela minha militância. Antes disso, eu queria perguntar se existe alguma universidade no Brasil que realmente aplique o PDI, que construa o PDI. Na profundidade e na abrangência que nós fazemos, não. Não. Eu conheço e tenho conversado na Andifes, não existe nenhuma universidade que esteja aplicando, e que tem universidades que até têm o seu PDI, mas desvinculado do orçamento. Esse é um dado extremamente importante nosso. O PDI existe como aquele plano que está guardado, olha, esse aqui é o plano da universidade, mas ele não está acoplado com orçamento, ele não ordena orçamento na universidade. Isso é uma diferença fantástica. Por isso que eu digo que aqui a gente vive o início do orçamento participativo. Essa é a novidade nossa. Somos considerados de vanguarda, então, né? Eu queria propor, dentro dessa construção do PDI, um programa ecológico mesmo, de incentivos ambientais que talvez proporcione papel reciclado em todos os departamentos da universidade, em todos os campos e tal. É um projeto de arborização, de utilização da energia solar, que pode ser até uma boa na economia de energia elétrica. E não sei se há uma estação de tratamento de esgoto ali mesmo naquele campus do Graguatá. Pelo que eu sei, dar uma descarga ali é jogar tudo para a Baía de Guanabara. Eu acho que, de repente, a gente pode pensar a respeito disso. Uma outra coisa que eu queria propor seria um programa também de combate às opressões, né, com campanhas de valor educativo, né, que combatam, né, o machismo, o racismo, a homofobia, que eu acho que são prioridades para o bem-estar de todos os alunos, para o aluno conseguir estudar e até mesmo se manter na faculdade, que pode ser, inclusive nos movimentos de combate às opressões, é considerado, inclusive, um dado de evasão escolar. Inclui também pesquisas e atividades culturais, esportivas, tal. Também a instalação e as melhorias dos laboratórios de informática, promovendo mesmo inclusão digital. Porque na minha faculdade, na Faculdade de Educação, no curso de Pedagogia, não há um laboratório de informática. A gente tem que correr lá para o prédio das Ciências Sociais, que está quase sempre lotado, para poder conseguir usar um computador por meia hora. Entendeu? Eu acredito que a maioria dos alunos de uma universidade pública não tem esse acesso à internet, a um computador. E sobre a saúde, eu escutei muitas coisas aqui. Eu queria propor um investimento em projetos de prevenção, porque é melhor prevenir do que remediar mesmo, né? Os hospitais já estão lotados, sabe? A gente trabalhando com prevenção, não só na saúde do trabalhador, não só em prevenção de DSTAs, mas eu acredito que em toda a área da saúde seria importante, né? Inclusive, tem um projeto de lei, que é do mesmo vereador, né, Leonardo Giordano, que fez o projeto de lei do Estatuto da Juventude, no qual está o projeto de lei, né, de meio passe nos ônibus, né, de meio passe do transporte. Inclusive, queria convidar todas e todos, a audiência pública do Estatuto da Juventude vai ser no dia 10 de agosto, 13h. Será possível a presença de todos para discutir isso? Vamos lá. E eu estava falando de saúde, né? Desculpa, às vezes eu me perco. Há uma lei de projeto de substituição dos quadros de giz das escolas. Eu acho que pode ser um incentivo assim, nas escolas, porque o professor passa ali a vida inteira dele respirando aquele giz, sabe? Isso dá muitos problemas de saúde e tal. De repente, tem algumas técnicas, além da substituição, que podem ser aproveitadas, como, acho que a resina, né? Passando a resina nos quadros, alguma coisa assim. E uma coisa que eu queria falar o segmento dos estudantes tem que se responsabilizar pela mobilização. Não vão ser os professores que vão mobilizar a gente, sabe? Não vão ser os funcionários. É a gente que tem que se mobilizar. Eu acredito que a maioria dos estudantes da universidade, da UF, estejam em Rio de Janeiro, em Niterói, nas cidades vizinhas, sabe? E eu não vi eu sou de Niterói, mas eu não vi nenhuma mobilização do TCE, sabe? Eu acho que a crítica foi feita, realmente, foi uma insensibilidade ter essa audiência pública nas férias, mas também a gente precisa parar um pouquinho de, sabe, criticar e começar, a partir daí,
entendeu? Encontrar alguma solução, né? Vamos mobilizar. Poderíamos ter feito isso desde o início do ano, porque se o PDI funciona, periodicamente, da mesma forma que o PPA, né, a gente poderia ter planejado uma plenária com o estudante, para poder sermos representantes mesmo deles aqui nessa audiência, alguma coisa assim. E o Daniel foi embora. Eu queria só falar para ele, a gente tem que endurecer, mas sem perder a ternura, sabe? Eu acho que a gente não pode ficar gritando aqui que é contra tudo e contra todos. Vamos todos juntos, sabe? Buscar uma solução, porque é uma audiência democrática. O PDI está sendo democrático. É uma construção que vai ser demorada, porque conta com a participação de todos. Sem isso, gente, pô, tá na hora, né? Vamos prestar atenção. Valeu. Patrícia. Só para... Zé Antônio está aqui, né? Não terá parte. Não, eu estou achando muito interessante, algumas pessoas retomaram isso da Assembleia do Valonguinho, e quando eu ouço os diretores de unidade, eu ouço as mesmas coisas. E para mim está ficando cada vez mais claro que, além da gente fazer o planejamento, integrar o recurso, o orçamento ao planejamento, tem uma parte do planejamento que não tem recurso, nem vai ter, mas que são políticas que a gente tem que olhar. Eu tenho sentido falta, quando eu ouço os diretores, são assim, instrumentos gerenciais, gerais. Eu acho que o grande ganho que a gente está tendo nessas audiências é poder enxergar a universidade como um todo, né? Então, assim, eu vejo que a gente precisa de os contratos serem para todos os coordenadores de institutos, de forma que eles possam ser o melhor fiscal na ponta. Isso não precisa de dinheiro, né? A gente tem, aí o que eu quero chamar a atenção agora na minha fala, que eu não ouvi em momento nenhum, que apareceu hoje na apresentação do Jailton, que é a UF como campo de estágio, né? Quando eu ouço o Luiz Augusto falar a quantidade de servidor que tem na CAEP, eu fico me perguntando assim, quantos cursos de engenharia, quantos alunos de engenharia elétrica, civil, mecânica, a gente tem nessa universidade? E pós-graduação, quando eu ouço falar segurança do trabalho, nós temos um curso de pós-graduação em segurança do trabalho. E aí eu digo assim, a gente faz um monte de convênio para fora. Cada vez que eu abro o laboratório em convênio com a faculdade tal, para que os alunos possam fazer. E assim, qual a condição da gente ser campo de estágio para nós mesmos? Nós, lá na SRH, resolvemos agora, as duas diretoras do DAC e do DRH estão articulando com a Escola de Serviço Social para a gente começar a abrir campo de estágio. Só que cada vez mais eu vejo que isso tem que ser de cima, é todo mundo. E aí a gente vai dar campo de estágio para os nossos alunos. Nós temos um potencial enorme. Então, tem toda uma parte, eu acho que tem toda uma outra questão que a gente tem que discutir. Mas tem que poder discutir isso, né? Então, eu vejo que cada vez mais no PDI a gente vai ter que discutir os poucos recursos que temos, os recursos que temos que buscar, porque não temos mesmo, e temos que buscar, mas assim, otimizar, alguém já falou isso aqui, a força de trabalho, os prédios que temos, os equipamentos que temos, né, com instrumentos gerenciais, que precisam ser de ponta a ponta. Aí a gente vai ganhar força, né? Eu, como sou muito otimista, né, eu acredito que a gente tem que trabalhar nisso também. Se não, é sempre puxar o cobertor para a cabeça ou para o pé, para a cabeça ou para o pé, o tempo todo, né? E eu acho que é isso. Aí a gente tem que pensar como pessoal, né, o prestador de serviço como um todo, os aposentados que estão indo e a gente não tem mais, e aí não tem como fazer concurso, incluir a questão do campo de estágio nessa questão de pessoal, da gestão de pessoas, né? E isso tudo, fica a sugestão. Obrigado, Patrícia. Esse assunto surgiu também no Valonguinho, a partir da fala do Gilson, que foi muito legal. A gente lembrou que esse é um programa importante, a UF como campo de estágio.
A fala do Armando também, quando ele fala a importância de você ter estudante de engenharia aqui, quer dizer, esse é um assunto que é recorrente e que sinaliza para a importância do PDI recuperar, resgatar e fortalecer o programa. Obrigado. A última inscrita, porque se inscreveu na hora da sua própria fala, é a Sidênia. Eu vou tentar encaminhar algumas questões e eu tinha vários pontos ainda a considerar, mas pelo adiantar da hora. Mas dizer assim, mais uma vez, da minha satisfação estar aqui, com todas as críticas, né, que são feitas, que eu me somo a várias delas, qualquer espaço que se tem para discutir questões da universidade, eu acho que é apaixonante, eu acho que a gente tem que fazer presente. E assim, estou muito feliz realmente de estar aqui, vou participar de outras, né, que surgirão e que eu tenho a oportunidade também de estar presente. Eu quero encaminhar algumas coisas, mas antes, assim, na minha lista enorme de problemas, eu havia colocado essa situação dos acadêmicos, de outras unidades, nos espaços vários da universidade. E essa questão do Antônio Pedro é uma coisa assim que a gente discute há anos, né? Máximos foi diretor do centro, eu participei, fui vice-diretora na gestão de Máximos. E, assim, eu lembro que era uma luta muito grande nossa, junto com a direção do hospital, porque não trazer as unidades outras para dentro do hospital, né? Principalmente arquitetura e engenharia, porque era assim, era o que a gente mais via de problemas, né? E isso, assim, e a CAEP com todo o esforço, porque, assim, eu faço questão de ressaltar que essa universidade funciona graças ao esforço e à qualidade de... Que bom, são poucos, mas assim, dos servidores, dos docentes, né? E lógico, os alunos aí contribuindo. Mas assim, se não fosse por isso, as coisas seriam muito piores, porque assim, só gostando muito dessa universidade, só tendo muito compromisso para que as coisas realmente andem. Então, assim, com todo o esforço da CAEP, as dificuldades são muito grandes. Então, por que não somar as várias unidades para estarem contribuindo na construção e no exercício de fato dessas atividades e de outras atividades da universidade? Então, isso estava aqui na minha fala, e eu lembrei muito quando a Aline se colocou, e é um resgate que eu faço, questão dos colégios agrícolas, né? Como aproveitar a produção dos colégios agrícolas para realmente trazerem coisas que eles produzem para dentro dessa universidade. Então, acho que é uma coisa que tem que ser resgatada. No encaminhamento, além desse que eu faço, eu estou ratificando e reforçando a questão da assistência estudantil, sem esquecer da assistência ao servidor, e aí eu pego o docente e o técnico administrativo, né? Em relação à alimentação, moradia, bolsas, no caso do alunos, biblioteca, transporte, por aí vai. Tem uma questão que ninguém colocou, mas eu acho de suma importância, eu acho que nós dirigentes não podemos fugir disso, quer dizer, como que a gente trata, qual é a nossa relação com o pessoal de apoio, né? O pessoal da conservadora, por exemplo, hoje é Luso, o pessoal da vigilância, os vigias, o pré-vestibular popular. Então, assim, eu não entendo como é que um diretor, quer dizer, eles não são do nosso quadro, mas eles precisam ter condições, garantidas suas condições de trabalho, né? O mínimo local adequado para que eles possam estar produzindo. O salário já é muito ruim, as exigências são enormes, a gente muitas vezes tem que dar uma gratificação do próprio bolso, a exemplo do que acontece com muita rotineiramente aqui nesse espaço, né? O diretor, ele não quer que eu diga, mas eu vou falar, o diretor da Faculdade de Medicina, ele costuma dar um certo agrado, como a gente faz em outros espaços, porque as pessoas, elas ultrapassam os seus horários de trabalho. Quer dizer, como é que a gente vai estar estimulando as pessoas a continuarem nesses espaços, trabalhando, contribuindo, mas assim, sem que a gente o tempo inteiro tenha que tirar da gente. Porque o que as empresas pagam são salários, assim, terríveis, e muitas vezes, aí é uma denúncia que eu faço com comprovação, muitas vezes sequer pagam as passagens deles para irem às suas residências e voltarem à universidade. Então, eu acho que isso também pode não fazer parte do PDI, mas faz parte da política da universidade, na hora dos contratos com as empresas. E uma coisa que eu quero colocar para encerrar mesmo é a situação dos prazos. E aí é um pedido não só dos alunos, mas eu acho que de várias pessoas que, inclusive, eu andei conversando hoje, ontem, para que a gente, assim, tente avaliar os prazos, prorrogar, que essas discussões que aconteceram possam ser multiplicadas e, com certeza, quem vai ganhar a universidade. E como exemplo do que... Como é seu nome? Desculpe. Aluna? Graziela, da educação, Graziela? Tá. Como exemplo do que ela traz, a gente, assim, lá na escola de enfermagem, nós estamos tentando resgatar o centro de memória da escola,
trazendo para dentro da escola os aposentados técnicos, professores, egressos, os alunos, quer dizer, uma forma também da gente estar valorizando quem muito contribuiu com essa universidade e que hoje, assim, alguns saem até muito magoados, né, não querem sequer voltar para o espaço que foi durante tanto tempo seu espaço de trabalho. Encerrando, eu diria o seguinte, que, e aí não é para cá, é para todos, não é denúncia, né, foi uma situação que aconteceu na escola de enfermagem também, e eu acho que acontece em todas as unidades. Como que a universidade vai dar conta das obras que são iniciadas e por várias razões e problemas não são concluídas? Nós temos lá na escola de enfermagem um laboratório de informática e um 6º andar, no qual funcionava a COSEAC, conseguimos o financiamento, a verba não saiu do PDI. A verba para fazer essas obras, as 2 firmas rescindiram contratos, quer dizer, a universidade rescindiu o contrato com as 2 empresas, por falha das empresas, né? E até hoje nós estamos lá há 3 anos, aproximadamente 3 anos, Beth, Luiz Augusto, 2 anos, as obras não são concluídas. Como sugestão, eu indico que a universidade tente dar condições, né, todos nós, para que alguém, comissão, não sei quem, tente acompanhar o que tem de pendência nas várias unidades para a conclusão dessas obras, porque realmente é uma coisa assim que não dá mais por mais paciência que a gente tem. Eu sou muito briguenta, mas eu tento ser paciente. Não dá mais para continuar com a paciência que eu tenho tido. Muito obrigada. Obrigado, Sidênia. Certo. Só para a gente não perder a referência, comentar o seguinte. Em relação a isso que você falou, Sidênia, uma das constatações que a gente tem nesse processo todo, do PDI, etc., são as questões de gestão. De fato, quer dizer, e na medida que a universidade se organiza e começa a direcionar de uma forma mais racional os seus recursos, os problemas de gestão começam a aparecer com maior envergadura. Mas tudo isso é muito complicado porque uma coisa que a gente não pode esquecer, dado o que foi falado hoje, as notícias, que eu ainda não sei exatamente o teor final, da decisão do Supremo Tribunal Federal de acatar o recurso impetrado há anos atrás pelo Partido dos Trabalhadores contra a reforma administrativa aplicada no governo Fernando Henrique Cardoso e que recompõe agora a plenitude teórica do regime jurídico único. Veja bem, no momento que o governo do PT atual estava entrando com a proposta das fundações para resolver o problema de serviço público, o judiciário acata o recurso desse mesmo PT antes. Então, isso, eu não sei, eu não sou também da área, isso vai criar aí alguma questão complicada atual, em relação à questão dos prestadores de serviço, enfim, veja bem, a gente está aqui discutindo isso, de repente, vamos ter que fazer além da Proger, o staff da universidade, né, a superintendência de recursos humanos, etc., vai ter que se fazer alguma discussão qual é o efeito de tudo isso. Bom, segundo aspecto, eu estava aqui fazendo um breve levantamento só para as pessoas terem ideia do seguinte: das unidades sediadas em Niterói, aqui, né, 12 destas unidades têm prédios que foram construídos para instalar essas unidades. Desses 12 prédios, 7 são prédios novos, que são os prédios do Graguatá e da Praia Vermelha. E os outros 5 são os prédios antigos, como são os do Valonguinho, já em estado precário. As outras 10 unidades de Niterói herdaram prédios no processo de constituição da universidade. E aí são prédios precários. Então, pega arquitetura, IACS, biomédico, etc, etc, etc. Isso é muito importante porque, como parou há muito tempo atrás o processo de renovação de edificação da universidade, mais ou menos na metade. É isso? Quer dizer, estamos na metade. Então, esse é um dado muito importante para a gente dimensionar esse... Não, mas eu incluí aqui, porque eu estou colocando... Não, eu estou incluindo porque a medicina... Não, a medicina está num prédio também que não foi originalmente feito para a Faculdade de Medicina, né? Aqui, né?
Bom, então, essa questão, e finalmente, só para concluir, um outro aspecto também que se tem que ter noção é o seguinte: o PDI começou como um processo para gerir uma fração residual, digamos, de recursos, e a experiência está avançando para assumir outra responsabilidade. Isso é um salto de gestão complicado, é complicado. Quer dizer, a gente até está se propondo a isso, mas ele é complicado. Ele não é uma coisa simples e pode até ser arriscada, né? Uma coisa é você fazer, né, o cardápio de uma refeição especial, de uma festa, outra coisa é você arcar com a comida do dia a dia, né? Todo mundo sabe a diferença disso. Ok, pessoal, só para encerrar, essa é a 4ª audiência pública que a gente realiza. Muita gente se envolveu para garantir que esse processo seja o mais democrático possível. Todos os e-mails institucionais dessa universidade foram utilizados, todos os professores, estudantes, técnico-administrativo que dispõem de e-mail institucional registrado na universidade foram acessados. O núcleo de comunicação não apenas fez toda a movimentação, toda a concepção, tem gente que trabalhou na concepção dos cartazes, tem gente que trabalhou, tem gente que divulga, tem gente que prepara todo dia das audiências um release, que é um release que dá conta do que tem de positivo, do que tem de negativo. É um release que traça o retrato do que se passa aqui, sem nenhum tipo de censura. A gente não conseguiria isso sem o apoio de muita gente, sem a disposição, e a gente acha que isso é um caminho concreto da democratização da universidade, da mudança da cultura da universidade, na direção da participação, da transparência, do respeito ao outro, do respeito ao diferente, do respeito ao que pensa de outra maneira, e etc, etc. É um caminho de construção daquilo que a gente chama, e eu falo isso com uma grande satisfação, uma universidade generosa. A gente quer construir uma universidade generosa. Para isso precisa de ser generoso. Para isso a gente tem que construir junto, coletivamente, receber as críticas, acatar bem as críticas, trabalhar a partir das críticas, construir, reconstruir, reconstruir, reconstruir. E essa organização, a universidade pública no Brasil, ela nos oferece, apesar de todos os problemas, aqui a gente é maluco mesmo, né? Porque aqui a gente tem orçamento pequeno, tem salário pequeno, tem problemas de condições de trabalho e etc. No entanto, a gente rompe com um paradigma que cresceu muito nos anos áureos do neoliberalismo, é de que o servidor público não tem compromisso com a questão da eficiência, com a questão do combate ao desperdício, e a gente vê aqui que não, que é o contrário, que as pessoas estão dispostas a mudar a cara dessa universidade, estão dispostas a brigar até a última instância para a ampliação da democracia, para usar e alocar recursos de forma transparente, não no balcão, não no gabinete, etc, etc. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Falta muito pela frente? Muito, falta muito, temos um caminho, tem riscos, o Serra acabou de falar aqui agora, quando a gente está falando de orçamento participativo, etc., numa experiência que é uma experiência inovadora na universidade brasileira, a gente sabe que tem riscos, claro, mas a gente aposta que vale a pena correr o risco, vale a pena construir uma universidade generosa, democrática, transparente, etc. Por isso eu agradeço a todo mundo, a todos que estiveram aqui desde o início e não estão, né, a todos que ainda estão aqui, a todos que assistiram a gente através da internet, através da UniTV, da página da nossa universidade, agradeço e tenho plena confiança de que a gente está construindo, pavimentando o caminho da universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada e que vai ser útil ao povo brasileiro e à sua emancipação. Então, o próximo encontro nosso vai ser quarta-feira que vem, em Rio das Ostras, e espero que vocês possam estar contribuindo no desdobramento dessa audiência pública, contribuindo com mensagens para o e-mail pdi@proplan.uf.br, para que a gente possa construir esse processo. Muito obrigado, boa noite para todos.